galera ligada aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Estevão estreia como titular na Premier League, dá assistência e é eleito o melhor em campo. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Chegando com mais um vídeo aqui no canal do VSR. Neste sábado vamos falar da estreia de Estevão como titular na Premier League, na goleada do Chelsea por 5-1 sobre o West Ham fora de casa. E o Estevão, além de começar jogando, ir bem, ainda foi eleito o melhor em campo. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada para baixar nem para usar. E tem estatística de tudo que é tipo, de todas as estatísticas aí do futebol, além de acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Só vir no primeiro comentário, fazer o download e começar a usar. Para quem não acompanhou, na sexta-feira o West Ham e Chelsea abriram a rodada da Premier League. O West Ham saiu na frente com um golaço do Paquetá, que recebeu na meia esquerda, foi conduzindo, foi avançando e bateu de fora lá no outro canto do Robert Sanches para fazer 1-0, mas a graça do West Ham durou pouco. Rapidamente o Chelsea, um pouco depois, empatou e depois virou para fazer 5-1. Um dos grandes destaques do jogo, claro, foi o João Pedro, atacante que deve aparecer na lista de Carlo Ancelotti, que vai ser divulgada na segunda-feira, e acho que é justo que apareça. O João Pedro, até fiz esse tweet aqui falando do João Pedro, como ele dá múltiplas possibilidades de função e de escalação pro técnico Enzo Maresca. O João Pedro fez um gol e deu 2 assistências, então foi, lógico, um grande destaque do jogo, mas a gente tem que falar do Estevão, que entrou em campo como titular de última hora. No aquecimento, o Cole Palmer sentiu uma lesão. Cole Palmer estava escalado para começar jogando no time do Chelsea. E aí, com essa lesão do Cole Palmer, o Estevão foi chamado para fazer a função do Cole Palmer, né? O Cole Palmer jogaria aberto pela direita. E aí, com a lesão do Cole Palmer, ele sentiu dores ali no aquecimento. Aí o Cole Palmer saiu do time titular e entrou o Estevão. E o Estevão fez uma grande partida, uma excelente atuação no seu primeiro jogo como titular. No jogo da primeira rodada, quando o Chelsea empatou em casa por 0-0 com o Crystal Palace, o Estevão tinha entrado no segundo tempo. O Estevão entrou mais especificamente aos 9 do segundo tempo. Então jogou ali pouco menos de 40 minutos. E contra o West Ham fora de casa, o Estevão começou jogando de surpresa, né, com a lesão do Cole Palmer, e diante desse cenário jogou muito bem. Se você pega as estatísticas do Estevão, né, fez um gol, deu uma assistência, criou uma grande chance, foi muito acionado dentro da área. Aqui, ó, eu peguei lá no Flash Score, tá? No app do Flash Score. Peguei lá no app do Flash Score, tem, por exemplo, análise individualizada dos jogadores. O Estevão foi o segundo jogador do Chelsea e terceiro jogador do jogo que mais foi acionado dentro da área do adversário. Então o Estevão estava a todo momento jogando com muita personalidade, sendo acionado e chamando o jogo. Num desses toques dentro da área, ele entra evoluindo e driblando pelo lado direito da área, rola para o meio e o Enzo Fernandes faz o gol no segundo pau. Tranquilo lá, o Enzo Fernandes empurrou para o gol. Então, foi uma partida que chamou muita atenção do Estevão, pela naturalidade e pela personalidade com que ele jogou. Deu essa assistência, criou uma grande chance. No segundo tempo, antes dele sair, ele foi substituído aos... Cadê? Foi substituído aos 77, ou seja, foi substituído aos 32
do segundo tempo, quando ele saiu, pouco antes dele sair, ele ainda teve uma grande oportunidade de fazer o gol, né? Ele foi acionado num passe do Pedro Neto da esquerda para a direita e entrou na área, driblou um zagueiro, ia chutar, acabou demorando para chutar. Quando ele deu um outro corte, chutou, o zagueiro estava em cima, mas ele teve uma grande chance de fazer o gol. E aí o que mais chamou a atenção, além da personalidade do Estevão e da forma como ele parecia estar muito à vontade no jogo, foi o Estevão ter sido eleito o melhor jogador da partida. Todos os jogos lá da Premier League tem a premiação lá do Man of the Match, que é uma promoção, uma premiação típica do craque do jogo, né? Então, na Premier League, essa votação nos jogos em que são transmitidos ao vivo para o Reino Unido, ou transmitido pela Sky Sports ou pela TNT Sports lá do Reino Unido, o comentarista do jogo elege o craque do jogo. Quem era o comentarista ontem era o Robert Green, que é esse da fotinha aqui, 45 anos, que é um ex-jogador, né? Que jogou na Premier League, jogou também nas divisões inferiores, inclusive jogou... Robert Green é o goleiro, né? É isso. Robert Green é o goleiro. Eu tinha olhado a foto aqui, não tinha ligado o nome à pessoa. Robert Green era o goleiro do... Isso mesmo, Robert Green. Goleiro que jogou no Norwich, jogou no próprio West Ham, jogou no próprio Chelsea, né? O Chelsea, ele encerra a carreira, não lembrava, vou te dizer, não lembrava. Encerrou a carreira no Chelsea na temporada 18-19. E o Robert Green, que foi o comentarista desse jogo, ele falou o seguinte, isso daí quem me passou foi Fred Caldeira, o nosso craque Fred Caldeira. Aliás, se você não é inscrito no canal do Fred Caldeira aqui no YouTube, você tá dando mole. E ele falou o seguinte, o Robert Green: normalmente eu escolheria o João Pedro como Man of the Match, que fez um gol e deu 2 assistências. O João Pedro fez um gol e deu 2 assistências. Mas você imagina ter 18 anos, chegar num país novo e ter que substituir o principal jogador do time no aquecimento, fora de casa. Estevão jogou demais em condições adversas e por isso o Robert Green escolheu o Estevão como melhor jogador em campo. De fato, para mim, não foi uma surpresa o Estevão jogar isso, porque o Estevão, para mim, tem muito potencial, tem potencial para ser um jogador muito diferente, como a gente já falou aqui. E a gente tem que lembrar que o Estevão tem 18 anos, está fazendo agora a troca de Brasil para Inglaterra, fazendo a troca de Série A do Campeonato Brasileiro para Premier League. Então tem todos os saltos, todas as questões aí. E ele é avisado em cima da hora que vai substituir o melhor jogador do time, entra e joga com essa personalidade, com esse impacto, ganhando várias jogadas, sendo muito acionado na área adversária e dando assistência para o gol do 3-1, né? Quando tem a assistência do Estevão, o jogo estava 2-1, porque o Paquetá fez o gol aos 6, o João Pedro empatou depois de uma assistência do Cucurella de cabeça, o João Pedro empatou de cabeça aos 15. Aí tem o gol anulado do Füllkrug por impedimento do Todibo na hora que ele é lançado. Esse impedimento vem aos 17, esse gol anulado. Aos 23, o João Pedro dá assistência para o Pedro Neto fazer o gol. Tava 2-1. A assistência do Estevão é a assistência do 3-1 para o Enzo Fernandes. Um gol que deu vantagem ao Chelsea. Então, não me espanta o Estevão jogar isso. Talvez seja surpreendente. E aí tem o motivo do voto do Robert Green, comentarista do jogo, do Estevão para melhor em campo, a dificuldade de todo esse cenário, de todo esse contexto, fora de casa, tendo que substituir o Cole Palmer avisado ali em cima da hora e tudo mais, com os saltos de diferença do Campeonato Brasileiro para o Campeonato Inglês. Então, só mostra aí como o potencial do Estevão é muito grande. Curiosamente, o Estevão
foi cornetado também pelo técnico Enzo Maresca, mesmo jogando muito bem. O Maresca fala assim, ó, quando pediram para avaliar o Estevão, e o Estevão eleito melhor em campo, o Maresca falou assim: nós levamos o gol por causa dele. Ele perdeu a bola no momento da construção. Estevão precisa errar para aprender, mas no geral ele impressionou. Então o Enzo Maresca colocou ali e criticou no momento importante o fato do Estevão ter perdido a bola do gol do Paquetá. É uma bola ali mais ou menos na meia direita, próximo à linha divisória do ataque, e o Estevão tentou dar um passe de calcanhar que foi interceptado pelo jogador do West Ham e depois acionou o Paquetá avançou. Também botar na conta do Estevão é um pouco exagero, né? Ele errou de fato. Por quê? Porque o Paquetá pega essa bola lá perto do grande círculo e vai caminhando sem ser incomodado até a entrada da área e bate e faz o gol. Mas de fato o Estevão errou nesse lance e o Enzo Maresca criticou. Depois ele completou. A reação dele, a personalidade dele mostra o quão bom ele é e a razão por ele estar aqui conosco, falou o Enzo Maresca. Então, chama muito atenção exatamente isso, ainda mais considerando que ele errou, né? Mostra a personalidade. Se ele errou o passe que acabou no gol do West Ham, se o cara poderia, nesse contexto, se diminuir, se fechar, ficar tímido, e ele não fez, jogou muito e foi eleito o melhor em campo. É só o começo de Estevão na Premier League, é só o começo do Estevão no Chelsea e já um começo para impressionar. O que você achou? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, não vai se arrepender. Pode baixar, que é o app que eu tenho usado aqui no canal do VSR. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!